partir de agora, nós vamos falar sobre o termo cringe, que causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais, e a gente quer saber, né, do que se trata esse termo, mas principalmente como lidar com essas diferenças geracionais. Para isso, nós convidamos quem entende do assunto, a psicóloga Maria Luísa Andrade. É um prazer te ter aqui no Conexão Unipam. Muito obrigada por aceitar o convite, Maria Luísa. Olá, eu que agradeço pelo convite. Maravilha. Então vamos lá, né? Eu acho assim que a maioria das pessoas já sabe o que é o termo cringe, mas pode ser que alguém está um pouco desavisado, não acessou aí as redes sociais ultimamente e ainda não está por dentro do assunto. Então eu queria que você explicasse o que é, né, ser cringe, o que é um hábito cringe para a gente, por favor, Maria Luísa. Então, é uma coisa até engraçada, né? Porque essa velocidade com que se tem, né, esses conteúdos da internet, essa coisa do instantâneo que a internet traz, né? Parece que faz com que a gente sempre se movimente, né, para estar inteirado do assunto, né, para saber o que está se passando, né? No meu caso, eu comecei a ver alguns memes assim a respeito, né, de cringe. E aí eu fui procurar saber realmente do que se tratava, né? Isso que semana passada que aconteceu, né? Então, parece que para quem ainda não está por dentro do que é, né, é como se fosse algo assim, como assim você não sabe o que é cringe, né? É isso que parece que esse tempo, né, que a internet traz para a gente, né, o pensamento de que você está atrasado. Os sociólogos, né, historiadores começaram a dividir as sociedades em gerações a partir então de hábitos e comportamentos, né, que determinado período ali do tempo, né, trazia, né, o que essas pessoas de cada período, de cada tempo, né, têm em comum, o que no comportamento delas, o que na moda, né, o que elas gostam de entretenimento, como que é o comportamento delas em relação a consumir, né, então eles começaram a fazer essas divisões, né, caracterizaram então geração Y ou millennials para aqueles que nasceram a partir da década de 80 até ali meados da década de 90. E geração Z a partir do ano de 95, né? Começaram a fazer essa caracterização e perceber o que tinha de comum entre as pessoas que nasceram na geração Y, também chamada por milênios, e aquelas que nasceram na geração Z, né? O que de principal assim, componente a gente percebe, né, de diferença entre essas duas gerações, né? Principalmente porque a partir da década de 95, que é essa geração Z, eles já nasceram introduzidos na tecnologia, né? A questão de computadores, esse movimento, né? Houve até uma publicação de uma publicitária no do Twitter, parece que foi até onde começou a história, né? Ela publicou lá o que a geração Z percebia, né, que era algo característico da geração milênio. E aí o pessoal começou a responder, né, o que achava que era uma característica, né? Então começaram a falar, usar calça skinny é algo da geração milênio, né? Assistir o seriado Friends, gostar de Harry Potter, né? Coisas assim que aconteceram na época assim da geração milênio, né? Que eram coisas assim que essas pessoas gostavam, né? Então esses comportamentos da geração milênio foram caracterizados como cringe, como algo que daria vergonha, como algo constrangedor, assim, né? Que a geração Z considera que seja algo, assim, constrangedor, né? Pagar boletos, algo tomar É café uma de manhã, lista algo maravilhosa. constrangedor, né? Então, Eu fiquei assim, muito na dúvida com relação ao café da manhã, porque eu fiquei pensando assim, fazem jejum intermitente? Não acordam cedo? Eu não entendi muito bem a não parte do café tomam da café manhã. da manhã, né? O que Como fazem, né? assim? O que aconteceu? Mas eu acho que ficou bem clara essa sua explicação, assim, então acaba que alguns hábitos que até a gente talvez acha vergonhosos de outras gerações, o pessoal então da Z resolveu elencar numa lista e eu acho que eu me enquadro em tudo, eu tenho muitos hábitos cringe, não sei você, Maria Luísa. Sim. Mas assim, eu acho que, então, estamos juntas no mesmo barco, então. Eu acho que acabou que tudo isso trouxe talvez um choque ou uma crise existencial, alguma coisa nesse sentido, quando a pessoa que está aqui na geração millennials, ela se percebe
com características, então, que são consideradas como vergonhosas, aquela vergonha alheia, né? Então, eu queria que você, e eu acho que é o principal foco dessa entrevista, explicasse para a gente como lidar com essas diferenças entre gerações, para que haja um diálogo. Então, primeiro pensando em quem foi aí chamado de antiquado, né? Como lidar, então, ao receber uma lista dessas e aceitar que também há um processo, né, que a gente acaba ficando um pouco de fora de alguns processos de quem já nasceu inserido na tecnologia, e como dialogar com a geração Z, por favor. É interessante um movimento assim que foi se criando entre o pessoal que se identificava, né, enquanto um cringe, né, começaram então a defender esses atos, né, esses comportamentos, né, como você até acabou de fazer, né, assim, como assim, né, há esse espanto, né, há esse choque inicial, né, como assim vocês não fazem isso, né? Então, quando tem essas diferenças, né, esse choque entre as gerações, né, geralmente a primeira questão que acontece é esse espanto mesmo, né, é o pensar assim, como que funciona esse outro ser, né, se não dessa forma, como se a nossa forma de funcionamento fosse a correta, né, como se, por exemplo, os nossos avós também pensassem que a forma deles de agir é a forma correta, né? Quando, na verdade, né, não há uma forma certa de agir, né? Essa é a forma que cada um foi se adaptando, né? Que cada um foi agregando na sua rotina. Mas cada um, né, vai eleger aí a sua forma de funcionamento, né? Isso até, inclusive, para além dessas características, né? Geração Z, geração Y, geração X, né? E a principal questão, assim, quando há esse embate assim entre as gerações é de ter um certo espaço, né, para o diálogo, né, para tá, ok, então eu funciono dessa forma, né, mas escutar uma pessoa da geração Z não me causar assim um desconforto e uma intolerância tão grande que eu vou querer imprimir para essa pessoa a forma correta de agir. Aceitar uma opinião que é diferente da minha, né? Conseguir me relacionar com uma pessoa que pensa diferente, né? Quando na verdade, assim, nas nossas parcerias, né? Nas nossas relações, sempre haverão algumas falhas, assim, de comunicação, né? Do que o outro está querendo me dizer, né? Será que é isso mesmo que eu entendi? Esse outro está agindo dessa forma por causa disso, 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 quando na verdade talvez nem seja isso. A gente faz muitas preconcepções, assim, tem muitas imagens a respeito desse outro, inclusive para além dessa questão assim das gerações, né? A nossa forma de funcionar, de se relacionar é baseado nas nossas vivências, né? Nas nossas experiências. Há espaço para esse diferente na minha vida, né? Eu enquanto avô, né, consigo lidar com essa rapidez, com essa que é do instantâneo do meu neto, né? Então, e vice-versa, né? Eu consigo lidar com a lentidão, eu enquanto neto, né, do meu avô, né? Então, ter esse espaço de abertura. Perfeito, Maria Luísa. Eu acho que é exatamente isso mesmo e talvez por isso tenha causado tanto burburinho aí, né, nas redes, porque as pessoas tiveram esse susto, mas vale essa reflexão. Eu adorei a sua entrevista, a sua participação e agradeço muito pela sua contribuição. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Valeu, então. Pessoal, então é assim que nós vamos agora chamar um intervalinho. Espero que vocês tenham curtido saber um pouquinho mais a respeito das diferenças entre as gerações, mas eu volto já já com mais informações para você. Não saia daí.